No brinde de Ano Novo, minha mãe ergueu a taça e disse: Este ano, você vai pagar o aluguel da sua irmã. Ela está sob muito estresse. Meu pai completou: Se você se recusar, nem apareça mais por aqui. Eu sorri, tilintei minha taça e respondi: Então este é o meu último brinde e o último cheque de vocês. A sala ficou em completo silêncio. Eu sempre soube que era o plano B, não o filho dourado, nem o rebelde, apenas aquele que juntava os pedaços, aquele em quem eles se apoiavam quando tudo ficava inconveniente. Nos últimos 8 anos, cumpri meu papel, paguei contas que não eram minhas em silêncio. Limpei desastres que não criei. Sorri em feriados em que a regra não dita era clara, eu estava ali para servir, não para celebrar. E todo ano novo o padrão se repetia como um relógio. Eu aparecia bem vestido o suficiente para evitar reclamações, mas não o bastante para chamar atenção. Meus pais recebiam a reunião anual, família estendida e tudo. Todo mundo fingindo estar feliz por ficar preso na mesma casa por 6 horas. Eu fingia também. Mas este ano foi diferente. Não porque eu tivesse um plano, e sim porque finalmente bati no limite. Eu tinha vindo direto do trabalho, exausto, sabendo que eles não se importariam. Entrei pela porta e minha mãe mal levantou os olhos antes de me entregar uma bandeja de copos para distribuir. Meu pai comentou que eu estava atrasado. Emma estava encolhida no canto do sofá, os olhos grudados no celular. Minha irmã caçula, a que não mantinha um emprego por mais de alguns meses desde a faculdade, a mesma que eu ajudei em fevereiro passado quando estourou a conta em $2.000. Já passava da meia-noite quando o champanhe apareceu. A contagem regressiva tinha terminado. Os brindes começaram. Minha tia compartilhava algo emocionante sobre novos começos. E então, como se tivesse ensaiado, minha mãe ergueu a taça e se virou para mim. Este ano, disse ela, você vai pagar o aluguel da sua irmã. Ela está sob muito estresse. Simples assim. Sem aviso, sem conversa, sem explicação. Eu pisquei. Senti todos os olhares da sala se voltarem para mim. Meu pai emendou na hora: se você se recusar, nem apareça mais por aqui. Era isso. Nem um pouco sutil. Como se tivessem combinado antes, como se eu fosse o irracional por precisar que dissessem em voz alta. Olhei para Emma. Ela nem levantou a cabeça. Eu sorri não porque estivesse achando graça, mas porque naquele momento eu soube que era o fim. A queda da cortina. A última apresentação. Encostei minha taça suavemente na do meu pai e disse: Então este é o meu último brinde e o último cheque de vocês. Ninguém se mexeu. Coloquei a taça na mesa de centro, peguei meu casaco e saí. O ar do lado de fora bateu forte, mas parecia mais limpo do que qualquer coisa naquela sala. Caminhei até o carro em silêncio, ouvindo apenas meus próprios passos. Ninguém veio atrás de mim. Mas o que eles não sabiam, o que não poderiam imaginar, é que eu vinha me preparando para essa saída havia meses. Devagar, com cuidado, fui amarrando todas as pontas soltas. Meu nome foi retirado da conta bancária conjunta, que eu havia fechado discretamente semanas antes. Meu nome no contrato de aluguel da Emma foi removido depois de uma ligação longa e constrangedora com o proprietário. Aquele cheque que meu pai me pediu para escrever em novembro, só para segurar as pontas até o fim do mês, eu nunca enviei. A proposta de trabalho que eu tinha recusado porque minha mãe disse: não seja egoísta. Precisamos de você aqui. Liguei de volta para a empresa na semana passada e disse que tinha mudado de ideia. Começo em 2 semanas em outra cidade. Eles ainda não sabem disso. Voltei para casa, minha casa de verdade, aquela pela qual eu trabalhei, e desliguei o celular. Quando liguei de novo na manhã seguinte, havia 7 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai e uma mensagem da Emma. Por favor, não me ignore. Eu não sabia que eles iam dizer aquilo. 5 minutos depois, outra mensagem chegou: acho que estou em apuros. Preciso te contar uma coisa. Foi aí que descobri o quão grave tudo realmente era. E não tinha nada a ver só com aluguel. Nem de longe. Não respondi a Emma na hora. Eu precisava de silêncio. Precisava de espaço. Fiz um café que não bebi e fiquei muito tempo parado na janela, olhando para o nada. A festa da noite anterior passava na minha cabeça como uma gravação ruim. A voz da minha mãe. A ordem do meu pai.
O silêncio da Emma. O tilintar do copo. Minhas palavras: este é o meu último brinde e o último cheque de vocês. Achei que sentiria alívio ou liberdade. Mas, na maior parte, senti apenas um vazio, não arrependimento, nem dúvida. Só uma estranha quietude, como se meu corpo finalmente tivesse parado de se tensionar depois de anos se contraindo. Quando finalmente liguei para Emma, ela atendeu na hora. Sem um oi, sem conversa fiada. Foi direto ao ponto. Eu estraguei tudo. Estraguei feio. Eu não disse nada, apenas esperei. Ela contou que estava devendo cerca de $6.000, talvez mais. Tinha perdido a conta. Pensei que ela fosse falar de empréstimos estudantis ou cartões de crédito. Que estivesse sendo irresponsável, sim, mas ainda dava para consertar. Mas ela continuou falando, e as palavras começaram a perder o sentido. Não era compras. Não era viagem. Era jogo. Principalmente pôquer online. Começou pequeno, depois maior, depois perder, depois tentar recuperar, e perder ainda mais. Sentei à mesa da cozinha, deixando que ela falasse. A linha do tempo foi se desfazendo sozinha. Ela tinha parado de pagar o aluguel em outubro. Disse que achou que conseguiria ganhar alto uma única vez, me pagar de volta, e eu nunca saberia. O aluguel que eu vinha pagando. Eu tinha assumido que ela estava trabalhando meio período e só passando por dificuldades. Toda vez que eu tocava no assunto, meus pais encerravam a conversa. Não estresse ela. Ela está passando por muita coisa. Você dá conta, não dá? Agora eu entendia por que eles estavam pressionando tanto para que eu continuasse pagando. Estavam tentando tapar um buraco sem nunca olhar dentro dele. Mas então Emma disse algo que fez o chão sumir sob meus pés. O pai me disse na semana passada que eles iam falar com você sobre o aluguel. Eu não respondi. Ela continuou. Eu pedi para eles não fazerem isso. Disse que não era certo, que eu estava lidando com a situação. Implorei para não falarem disso durante o brinde, mas eles disseram que você ficaria bem com isso. Porque você sempre fica. Como eu sempre fico. Eu não sabia o que dizer. Não porque não estivesse com raiva eu estava, mas porque eu não tinha mais nada para dar. Não para eles. Talvez nem para ela. Eu não estou ligando para pedir dinheiro, ela disse. Estou ficando na casa de uma amiga agora. Tenho procurado emprego. Aceito qualquer coisa. Recepcionista, barista, o que aparecer. Eu preciso de ajuda. Não de dinheiro. Preciso de um recomeço limpo. Não quero eles envolvidos. Essa parte me atingiu mais forte do que eu esperava. Disse a ela que iria pensar. Não prometi nada. Ela disse que entendia. E, pela primeira vez, eu acreditei. Desligamos. Fiquei sentada ali no silêncio por um bom tempo. Pensei nos últimos 8 anos. Nas vezes em que ouvia não sem explicação. Nos aniversários que passei trabalhando porque precisavam de mim em casa. No casamento da minha melhor amiga que perdi porque Emma teve um colapso e eu era a única que conseguia acalmá-la. No emprego em Seattle que recusei porque me mudar iria destruir sua mãe. A verdade é que eu não apenas bati no muro. Eu fiquei soterrada pelas expectativas deles por tanto tempo que esqueci como era respirar. Meu telefone tocou de novo. Meu pai. Não atendi. Depois minha mãe. Depois de novo, e de novo. 6 chamadas perdidas em 30 minutos. Por fim, uma mensagem de voz. Coloquei no viva voz enquanto enxaguava minha caneca de café. Você deixou seu recado claro, Grace. Agora venha consertar isso. Foi tudo o que ele disse. Aquela frase me disse tudo. Eles não viam uma filha. Viam uma alavanca, uma solução, uma utilidade e ainda achavam que tinham controle. Eles não sabiam que eu já tinha assinado o contrato do meu novo apartamento. Que tinha começado a arrumar as coisas 2 semanas antes. Que não tinha nenhuma intenção de aparecer em outro jantar de família encenado. Mas talvez a Emma ainda pudesse ser salva. Ela não me pediu para consertá-la. Ela perguntou por onde começar.
Isso era novo. No dia seguinte, mandei para ela uma única palavra. E comecei, pela primeira vez, a abrir espaço na minha vida nos meus próprios termos. Emma apareceu na noite seguinte, de Uber, com uma mala de rodinhas e uma sacola reutilizável enorme do mercado, enfiada de carregadores soltos, um notebook, algumas joias emboladas e o que parecia ser todos os lanches da despensa dela. Ela estava abatida, pálida, exausta, quieta demais, mas eu não disse nada. Apenas abri a porta um pouco mais e deixei que ela entrasse. Ela colocou as coisas no chão com cuidado, como se não tivesse certeza de que era realmente bem-vinda. Posso dormir no sofá? Disse. Apontei para o segundo quarto. É seu até você se organizar. Ela não chorou. Não desmoronou. Apenas assentiu, levou suas coisas para dentro e não saiu por um tempo. Eu não esperava que ela virasse a vida do avesso de um dia para o outro, mas me surpreendi com a rapidez com que começou a tentar. Passou os 2 dias seguintes sentada à mesa de jantar, com o notebook aberto, enviando currículos, ligando para antigos colegas, procurando trabalhos extras. Ela não pediu nada. Nem dinheiro, nem caronas, nem conselhos e eu também não forcei. No terceiro dia, consegui uma entrevista em um consultório odontológico para uma vaga de recepcionista. Nada grandioso, sem benefícios, mas um começo. E ela estava orgulhosa de si mesma. Eu via isso, mesmo sem ela dizer em voz alta. O problema nunca foi ela. Era o barulho vindo de fora. Naquela semana, a pressão começou. Primeiro, uma mensagem do meu pai. Apenas 5 palavras, precisamos conversar agora. Depois, uma da minha mãe, você já deixou seu recado. Chega. Em seguida, uma sequência de mensagens de voz. Eu não ouvi. Não precisava. Conhecia o roteiro. Eles tinham passado do choque para a fúria. Quando isso não funcionou, mudaram para a culpa. A minha favorita foi o e-mail em grupo que enviaram para mim, para Emma e para minha tia. Assunto: assuntos de família. Mensagem: estamos decepcionados. Estamos de coração partido, mas ainda somos seus pais. Esperamos mais. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade, apenas a versão habitual deles de decepção. Uma arma disfarçada de amor. Mas o pior veio depois. Quando perceberam que eu não estava respondendo, começaram a mirar na Emma. Ela voltou do trabalho uma noite, no segundo dia no emprego novo, e jogou o celular no sofá. Eles querem que eu volte. Disseram que vão me perdoar se eu sair da sua casa. Que vão limpar minha dívida se eu aceitar fazer aconselhamento com o grupo da igreja da mamãe. Olhei para ela. Eles disseram que você encheu minha cabeça de besteira. Que você tem inveja de mim. Que quer me manter dependente para se sentir melhor com a própria vida. Teria sido engraçado, se não fosse tão familiar. Eles sempre reescreviam a história quando começavam a perder o controle. Eu já tinha visto isso antes com amigos antigos que eles afastaram, com o nosso tio que se recusou a assinar como fiador, até com a minha tia, que ficou 3 anos sem ser convidada para o dia de ação de graças depois de dizer à minha mãe que ela precisava de terapia. Eles não vão parar, né? Emma perguntou. Não. Não enquanto você continuar ouvindo. Ela assentiu devagar. Eu bloqueei os números deles. Foi a primeira vez que realmente acreditei que ela queria sair. Não só da dívida ou da culpa, mas deles. No dia seguinte, levei-a para fazer compras. Nada chique, só o básico para o trabalho. Calças que servissem bem, blusas que não parecessem ter saído de araras de liquidação. Ela tentou discutir comigo na loja, disse que ia me pagar de volta. Eu mandei parar de falar e escolher a cor que gostava. Enquanto isso, mantive a porta fechada. Ignorei todas as ligações, todos os e-mails, todas as mensagens cuidadosamente escritas para me fazer sentir a vilã da minha própria vida. Até a noite de quinta-feira. Às 23h12, houve uma batida alta e desesperada na porta da frente. Não daquelas educadas. Daquelas que fazem o estômago afundar. Olhei pelo olho mágico. Meu pai. Eu não abri. Ele ficou ali por 2 minutos inteiros. Então se aproximou ainda mais da porta. Você a destruiu, ele disse.
Ela já era fraca antes, mas pelo menos nos amava. Você a envenenou, e vai se arrepender disso. Então foi embora. Eu apaguei a luz da varanda. Dentro de casa, Emma estava sentada na beira da cama, no escuro. Ela tinha ouvido tudo. Você acha que eles alguma vez nos amaram? Perguntou. Do jeito que deveriam. Sentei ao lado dela. Acho que eles amavam o que a gente fazia por eles. Ela assentiu. Eu não quero ser como eles. Você não vai ser. O silêncio se estendeu entre nós. Não um silêncio desconfortável, apenas real. Pela primeira vez, percebi que finalmente estávamos do mesmo lado em alguma coisa. E eu tinha parado de resgatá-la, porque agora ela estava saindo sozinha. Depois disso, tudo ficou quieto. Não um silêncio de paz, daquele que parece ensaiado. Um silêncio diferente. Emma entrou numa rotina mais rápido do que eu esperava. Acordava cedo, trabalho, voltava para casa. Parou de ficar rolando a tela do celular à noite e começou a dormir antes da meia-noite. Não falava muito sobre o jogo Animore, mas eu sabia que aquilo ainda estava ali, no fundo da cabeça. Ela começou a anotar os gastos num caderno que deixava sobre o balcão da cozinha. Cada real que entrava, cada real que saía. Sem drama, sem comentários. Eu não fiquei em cima. Não perguntava como ela estava se sentindo. Achei que, se eu a tratasse como alguém capaz, talvez ela começasse a acreditar nisso também. Por quase 2 semanas, meus pais ficaram em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum e-mail surpresa com assuntos como a família ou a urgente. Eu não confiei nem por um segundo. Eles nunca ficavam quietos sem estar planejando algo. Só não esperava que o próximo golpe viesse pelo meu trabalho. Fui chamada para uma reunião com o RH numa tarde de terça-feira. 2 pessoas que eu mal conhecia, sorrisos educados, linguagem neutra. Disseram que havia sido levantada uma preocupação. Anônima. Alguém alegava que eu estava explorando financeiramente um familiar vulnerável e que isso poderia estar afetando meu desempenho. Quase ri. Quase. Perguntei que provas tinham. Disseram que nenhuma, apenas uma denúncia. Precisavam seguir o protocolo. Expliquei a situação da forma mais limpa possível, sem arrastar toda a minha infância para dentro de uma sala de reunião. Meu gestor me apoiou imediatamente. Meu histórico falava por si só. A reunião terminou com pedidos de desculpa e garantias vagas, mas o recado foi claro. Eles estavam indo atrás da minha estabilidade agora. Quando contei para Emma, achei que ela fosse entrar em pânico. Em vez disso, ficou em silêncio por um instante e disse: eles estão tentando te assustar para você voltar à linha. Aquela frase me parou. Eles não podem me obrigar a voltar. Não podem me obrigar a pagar. Então estão indo atrás da coisa que acham que você mais valoriza. Eu assenti. Seu trabalho. A nossa alavanca, ela corrigiu. Eles acham que ainda tem alguma. Naquela noite, minha tia me mandou uma mensagem. Não foi um como você está ao casual. Foi direto. Podemos nos encontrar? Só você e a Emma. Acho que vocês precisam ouvir isso pessoalmente. Encontramos com ela em um diner à beira da estrada. Um daqueles lugares com cardápios plastificados e café ruim. Ela parecia cansada, mais velha do que da última vez que eu a tinha visto. Não pediu comida. Primeiro, deslizou o celular pela mesa. A tela estava aberta no aplicativo de notas, com uma lista de datas e valores em dólares, empréstimos, presentes, ajudas emergenciais, tudo vindo de diferentes familiares, tudo, segundo ela, da sua mãe. Ao longo dos últimos 3 anos. Emma se inclinou para mais perto. Ela nunca me pediu dinheiro, disse. Porque contou uma história diferente para cada pessoa, respondeu minha tia. Para mim, era você tendo um colapso. Para seu primo, eram contas médicas. Para sua avó, era o negócio do seu pai falindo. Senti algo se torcer no peito. Minha tia enfiou a mão na bolsa e tirou um pendrive. Ela tentou abrir um cartão de crédito no nome da Emma no mês passado. Usou meu número como referência. Foi aí que comecei a fazer perguntas.
Emma ficou completamente imóvel. Depois disso, comecei a gravar as ligações. Minha tia continuou, por precaução. Empurrou o pendrive na minha direção. Talvez você queira isso. Eu ainda não conectei o pendrive. Não precisava. Eu acreditava nela. Ela está em pânico, disse minha tia. E quando entra em pânico, fica descuidada. Fiz a pergunta que estava entalada na minha garganta desde o começo. A avó sabe. Minha tia sorriu devagar, um sorriso afiado. Agora sabe. E não está nada feliz. Aparentemente, a avó já tinha convidado todo mundo para um jantar de família dali a 2 semanas. Enquadrado como reconciliação, recomeço, ano novo, energia nova. Meus pais acharam que era a chance deles de juntar tudo de novo, redefinir a narrativa, me colocar de volta no meu lugar. O que eles não sabiam era que a avó vinha fazendo perguntas. Perguntas quietas. Ligando para as pessoas uma por uma, alinhando histórias, encontrando as falhas. No caminho de volta, Emma ficou olhando pela janela. Eles me disseram que você era egoísta, ela disse. Que só se importava com a família quando te beneficiava. Eu não respondi. Disseram que você me abandonaria no segundo em que eu me tornasse inconveniente. Apertei o volante. E eu acreditei neles, ela acrescentou. Até agora. Ficamos um tempo em silêncio. Eles não tinham apenas se apoiado em mim. Tinham ativamente envenenado a visão dela sobre mim. Mantido a gente dividida. Mantido eu responsável e ela dependente. Mas o roteiro estava rachando. E, pela primeira vez, eles não eram os que controlavam a sala. Eles ainda não sabiam, mas a reunião na qual estavam apostando estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. E desta vez, eu não sairia mais cedo. Eu não confirmei presença. Foi intencional. Eu sabia que esperavam que eu fizesse isso. Sabia que estavam aguardando alguma recusa dramática ou uma ligação carregada de culpa em que eu diria que não poderia ir e desejaria tudo de bom. Mas eu não dei nada a eles. O silêncio é a única linguagem que pessoas assim não sabem traduzir. Emma me perguntou 5 vezes se eu tinha certeza de que deveríamos ir. Tinha, sim. O jantar foi marcado na casa da vovó, o que por si só já era uma reviravolta. Minha mãe odiava receber em qualquer lugar que não fosse a própria casa. Ela sempre quis controlar a comida, a iluminação, a narrativa. Mas a vovó insistiu e quando a vovó insiste, as coisas acontecem. Chegamos 10 minutos atrasadas, tempo suficiente para deixá-los observando a entrada da garagem. Quando entramos, tudo parou por um segundo. Dava para sentir a mudança no ar. Minha mãe se levantou rápido demais. Meu pai parecia não dormir havia uma semana. Emma segurou meu pulso e apertou de leve. E então entramos como se nada estivesse quebrado. A vovó nos recebeu como se fosse um almoço normal de domingo. Me abraçou. Abraçou Emma por mais tempo. Minha tia já estava na cozinha servindo bebidas, como se estivesse se preparando para aquele momento a vida inteira. Todo mundo estava lá. Primos, tios, até o amigo da família que uma vez emprestou $5.000 ao meu pai e nunca recebeu de volta. Pessoas que não apareciam havia anos. Pessoas que tinham voltado a responder às mensagens em grupo da vovó. O jantar começou tenso. Conversas leves. Risadas forçadas demais. A tensão estava por trás de cada sorriso. Emma ficou em silêncio a maior parte do tempo. Eu perguntei à minha prima sobre o emprego novo dela e evitei qualquer contato visual com a minha mãe. Foi minha avó quem finalmente cortou o teatro. Ela bateu de leve o garfo no copo e se levantou. Sem discurso, sem introdução. Eu quero falar sobre mentiras. Foi como se todos os músculos da sala congelassem. Ela começou com a própria história. Contou como disseram a ela que eu era instável. Que a Emma estava em queda livre. Que a família precisava de ajuda urgente e que ela não deveria fazer muitas perguntas. Que qualquer resistência era uma traição. Então ela olhou para mim. Eu acreditei nisso. E tenho vergonha disso. Minha mãe tentou interromper. A vovó levantou a mão. Depois se virou para o meu pai.
Você me disse que a Grace tinha destruído sua família. Que tinha afastado a Emma e virado ela contra vocês. Mas eu ouvi as gravações. Li as mensagens. Falei com todos de quem vocês pegaram dinheiro emprestado. Silêncio absoluto. Minha mãe ficou pálida. Meu pai abriu a boca, fechou de novo. Você usou o nome da sua filha para solicitar um cartão de crédito, disse a vovó. E depois disse a Emma que ela devia lealdade a vocês. Ela então gesticulou para a mesa. Convidei todos aqui porque queria que ouvissem a verdade. Nada mais de cochichos pelas costas. Nada mais de manipulação em particular. Todo mundo ouve tudo. Naquela noite, a sala se abriu. Depois disso, minha tia falou. Contou a história inteira, o pendrive, as mensagens, as ligações. À meia-noite, minha prima acrescentou a parte dela. O dinheiro que tinha dado, as promessas feitas e quebradas. Um por um, as pessoas começaram a falar. Pequenas histórias que pintavam um quadro muito grande. Emma ficou perfeitamente imóvel ao meu lado. Ela não chorou. Ela não se encolheu. Ela ouviu. Quando tudo terminou, eu me levantei. Não tinha planejado dizer nada, mas o momento pediu. Eu não abandonei a família, eu disse. Abandonei um papel que nunca concordei em interpretar. Ninguém aplaudiu. Não precisava. Minha mãe finalmente falou. Eu só estava tentando manter tudo junto. A vovó balançou a cabeça. Não. Você estava tentando manter tudo em silêncio. Não houve gritos, nem portas batendo. Apenas o desfiar longo e doloroso de algo que tinha sido construído sobre mentiras por anos. Emma e eu saímos mais cedo, mas não em silêncio. Dessa vez, abraçamos as pessoas. Nos despedimos. Fizemos planos de verdade. E as pessoas nos olharam de um jeito diferente. Não como problemas, nem enigmas, nem ameaças. Apenas como pessoas. No caminho para casa, Emma ficou olhando pela janela. Eles não vão parar, disse baixinho. Mesmo depois disso. Não, concordei. Mas eles não têm mais controle. Ela assentiu devagar. Recebi meu pagamento hoje, ela disse, e isso me fez olhar para ela. E fiz o último pagamento do meu cartão de crédito. Saí do vermelho. Encostei o carro, olhei para ela. Emma estava sorrindo. Também comecei um blog, ela disse. Sobre recuperação, dinheiro e reconstrução. É anônimo, mas já tenho 300 seguidores. Um deles é uma terapeuta que perguntou se eu consideraria escrever como convidada. Eu pisquei. Você está mesmo fazendo isso? Estou, ela respondeu. Acho que sim. Eu não disse nada. Apenas voltei a dirigir. Pela primeira vez em anos, a estrada à frente realmente parecia minha. Atualização final. 6 meses depois, fomos convidadas de volta. Mesma casa, mesma anfitriã, a vovó, de novo. Desta vez, era apresentado como uma celebração. Nenhuma promessa vaga de reconciliação. Nenhuma armadilha emocional disfarçada de jantar simples. A mensagem era clara: Emma tem algo para compartilhar. Venha se quiser ouvir. Nós fomos. Claro que fomos. A diferença é que, dessa vez, não estávamos nervosas. Não estávamos entrando em território inimigo. Não estávamos nos preparando para o impacto. Emma agora tinha seu próprio carro, um Atibac surrado que comprou à vista. Estacionou em frente à casa como um troféu. Subiu os degraus com sapatos limpos e uma camisa azul marinho de botões, passada naquela manhã. Eu não precisei dizer que ela estava bonita. Ela já sabia. Lá dentro, a família já estava reunida. Meus pais também estavam lá, sentados rígidos na ponta do sofá, como convidados em um casamento em que não sabem de que lado ficar. A vovó nos abraçou firme, silenciosa, inabalável. O jantar foi mais curto dessa vez. Menos tensão, menos olhares desviando. Minha tia trouxe sobremesa da padaria onde Emma tinha trabalhado, a mesma que a dispensou quando o crédito dela afundou.
Pequenos momentos de ciclo completo estavam por toda parte. Quando terminamos de comer, a vovó pigarreou. Emma tem algo que quer contar a vocês. Emma se levantou não nervosa, não sem jeito, apenas calma. Eu queria dizer obrigada, começou, às pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava. E às que não acreditaram, obrigada também. Vocês me deram um motivo para provar a mim mesma. Ninguém se mexeu. Ela tirou da bolsa uma folha de papel dobrada. Quitei a última parte da minha dívida há 2 semanas. Cada centavo. Sem resgates, sem atalhos. Levou todos os meus salários, alguns bicos e algumas noites em que achei que não ia aguentar. Então ela sorriu. Também assinei um contrato de aluguel. Meu próprio lugar, mês a mês por enquanto. Nada sofisticado, mas é meu. Ainda assim, ninguém se moveu. E o blog que comecei sobre recuperação de dívidas e reconstruir a própria vida acabou de passar dos 3.000 inscritos. Alguém de uma plataforma de bem-estar financeiro me perguntou se eu teria interesse em transformar isso numa coluna. Olhei pela sala. Minha mãe parecia ter engolido o vidro. Meu pai apenas encarava a mesa. Emma não olhou para eles. Olhou para a vovó, para nossa tia, para os primos, para mim. Eu não estou pedindo aplausos, ela disse. Só queria que soubessem que eu estou bem agora. E cheguei até aqui porque alguém finalmente parou de me resgatar e apenas me deu uma chance. Esse alguém, claro, fui eu. Mas ela não precisou dizer. Depois, as pessoas se aproximaram uma a uma. Agradecimentos baixos, alguns abraços, algumas tentativas meio sem jeito de parentes procurando as palavras certas. Minha mãe foi a última a se aproximar. Não chorou. Não implorou. Apenas olhou para Emma e depois para mim. Eu estava errada, disse. E foi embora. Meu pai assentiu uma vez, como se aquilo fosse o máximo que conseguia oferecer. E estava tudo bem. Eu não precisava de fogos de artifício. Não precisava que eles desmoronassem ou pedissem desculpas em longos discursos. A mudança já tinha acontecido. O poder já tinha trocado de mãos. Mais tarde, de volta à minha casa, Emma ficou na cozinha enquanto eu preparava chá. Ela olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Acho que vou ficar bem, disse. Você já está? Respondi. Ela deu um meio sorriso. Você já pensou em como aquela noite foi insana? O brinde, o silêncio. Você simplesmente se levantou e explodiu tudo. Eu não explodi nada, eu disse. Só parei de sustentar. Ela pensou nisso por um momento e assentiu. Aquela noite foi a pior coisa que eles poderiam ter feito, disse. E a melhor coisa que já me aconteceu. Para mim também. Ficamos em silêncio por um tempo depois disso. Não aquele silêncio pesado, mas o bom. O tipo que chega quando a guerra acaba e você finalmente está sentada na sua própria casa, sem o peso de mais ninguém nas costas. Aquele brinde de ano novo quebrou tudo. Mas talvez fosse isso que precisava acontecer. Algumas coisas precisam se despedaçar antes que alguém perceba que nunca foram construídas direito desde o começo.